Se a rádio fosse uma prova oral, ele passava todos os dias, em testes que se transformam em passeios para si e para os seus convidados. O seu ímpeto criativo, porém, não se extingue na Antena 3 ou nos vários programas de televisão onde tem marcado presença ao longo dos anos. Passa também pela criação de revistas, editoras e eventos de temáticas muito próprias, como o Festival Idiota, o Festival Termómetro, a Gala Monstros do Ano, o torneio de golfe para nabos ou a regata de barquinhos a remos do Campo Grande. Comigo tenho alguém que um dia me disse, com toda a modéstia que o caracteriza, ser o Maradona da rádio. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, o Diego Armando Maradona português, também conhecido por Fernando Alvim. É verdade, sendo que há uma vantagem que eu tenho em relação ao Maradona, é que estou vivo, não é? E isso é, desde logo, a coisa que mais gosto, é de estar vivo e ser agora... quem é que eu posso ser? Neste momento já não sou o Diego Maradona, por causa disto que nós sabemos. Sou quem? Quem é que serei? Quem é que é o melhor jogador? Sou o... Sim, sou o Neymar. Sou o Neymar da rádio. Tu és um benfiquista ferrenho. Vou-te ser bastante franco, que é... Gosto muito do Benfica. Sou um adepto fervoroso do Benfica. Mas não perco as minhas noites por causa do Benfica. Nem fico arrasado, como vejo muitos dos meus amigos a ficarem, sei lá. Fiquei arrasado quando o Benfica perdeu aquele campeonato no célebre minuto 92, não é? O do Kelvin, sim. Sim, fiquei arrasado quando o Benfica perdeu com o Chelsea e a possibilidade de ganhar a Liga Europa, não é? Chorei nessas vezes, lembro-me que dessa vez em particular que chorei pelo Benfica. Mas depois, no resto do campeonato, eu vou ver o Benfica em jogos nucleares. Isto é, eu vou ver o Benfica contra o Porto, contra o Sporting, contra o Braga, sei lá, contra o Milão. Eu vou ver o Benfica 5, 6 vezes por ano. E depois... Tenho, talvez, alguma clarividência, e não gostaria de ser interpretado com presunção, de... Como direi, eu não sou faccioso e não sou fundamentalista. Gosto do Benfica, mas sei perceber quando o Benfica perdeu e, tipo, nada a fazer, não é? Lembro-me que o Artur Semedo, um enorme adepto do Benfica, um dia perguntaram-lhe, ouça... o golo foi com a mão ou não? E ele disse, se foi com a mão ou não, a mim não me interessa, eu quero é que a bola entre. Eu não sou esse adepto. Eu quero que haja justiça. Tu achas que esse teu distanciamento, esse facto de não seres faccioso, foi o que te ajudou a seres speaker do Futebol Clube do Porto, sendo benfiquista? Foi. Porque esse é um dos teus primeiros trabalhos, não é? Segundo sei. Assim, deixa-me dizer, isso é incrível, isso é uma das grandes histórias da minha vida. Como é que isto funcionou? A Roma Megastore, que era uma loja de discos no Porto, fazia o som do estádio. E então contratava-me como animador para eu depois fazer as intervenções, entrevistava pessoas e não sei o quê. E de repente... Quem era o diretor de marketing do Porto era o Antero Henriques. Sim. Antero Henriques, que depois foi para o Paris Saint-Germain, como se sabem, não sei o quê. Bom, e nessa altura, ele sabia que eu era do Benfica, assim. E eu lembro-me de estar a animar. E o Antero dizer assim, se a malta sabe que tu és queimado vivo, estás a ver? Só que eu fazia, eu cumpria aquela missão, não é? Não havia qualquer, eu animava o pessoal. E eu acho que às vezes na execução dessa animação eu quase que nem me lembrava que era do Benfica, não é? Mas era, tocaram-me à porta, esperem lá. Ok, se calhar, vamos esperar. Se calhar é o Antero Henriques. É o Antero Henriques, então. Era a encomenda dos Super Dragões. Não é. Sabes que eu estou em obras em casa, existem obras mais complicadas do que outras, não é? A minha é a obra. São as obras de Santa Engrácia, já ouviste falar? As obras de Santa Engrácia, versão individual, é a minha casa. E então estou em obras desde julho de 2020. Só que a minha casa está na parte final. É agora que vai entrar na parte final. Tá, eu estou contente com isso. Eu sei uma história que tu fazes uma apresentação do plantel do Porto de pré-época em que havia uma promessa de um grande craque, de um jogador surpresa. Na altura falava-se muito, creio eu, do Amaral,
que passou pelo Benfica, o Coveiro, era assim conhecido, médio brasileiro, e do Paulo Sousa, não é? Que poderia regressar ao futebol português e que era um dos grandes jogadores portugueses na altura. Só que depois, quando chegou à altura da surpresa, não foi assim nada de tão entusiasmante, não é? Aquilo pá, esse jogo foi incrível. Aconteceu tudo nesse jogo. A primeira coisa que aconteceu foi, basicamente, eu escrevi os nomes de todos os jogadores à tarde. Fui para lá muito cedo, para o estádio, para escrever o que é que cada um dos jogadores que ali estava nessa época ia fazer, de onde é que vinha, quem eram, no fundo, para depois, à noite, eu apresentar aquilo de forma condigna. E assim fiz. Eu cheguei lá por volta das 2h30, 3 da tarde, fiquei a escrever aquilo até às 6. Bem, e a primeira coisa que me acontece é que eu quando vou para o meio do relvado, não é? Para o meio campo? Sim, para o meio campo. Exato. A primeira coisa que me acontece quando eu vou com o microfone é que as luzes do estádio apagaram. Isto é, ou seja, eu esqueci notas, nada. Eu fiquei com medo, tipo, eu acabo de cometer a maior estupidez possivelmente de toda a minha vida. Eu tinha 22 anos, assim, a minha carreira vai acabar hoje aqui porque todos os papéis nos quais eu tinha escrito apontamentos sobre cada um dos jogadores não os posso ver, eu estou às escuras, porque o Porto queria fazer algo muito parecido que tinha visto recentemente o Real Madrid fazer, a quando da apresentação da equipa, na qual estava secretário como jogador do Real Madrid. É bom que as pessoas não esqueçam que o secretário passou pelo Real Madrid. Bom, e essa é a primeira coisa que me acontece. De repente, fica tudo às escuras. E tinhas decorado alguma coisa ou foi de improviso? Essa foi a minha grande sorte. É que eu tinha decorado muita coisa. Quando escrevemos por norma, alguma coisa fica, não é? É verdade. E então, era numa altura... que ainda é agora, não é? Mas se bem que agora é muito difícil controlar a informação e os clubes, nos jogos de apresentação, já toda a gente sabe quem é que vai. Mas na altura, havia uma espécie de tradição havia uma surpresa. Tinha que haver uma surpresa, estás a ver? E então, a surpresa nessa noite era eu é que anunciei a surpresa, não é? Eu anunciei vários jogadores, não sei o quê, e depois disse, e a grande, estás a ver? Eu não sei se disse a grande surpresa, ou tipo, a grande contratação deste ano. Palmas para Kennedy. Vai. E o pessoal... Até isto é que é grande surpresa. Tipo, o Kennedy. Mas como é que o Kennedy... Mas como? Como é que isto aconteceu? Bom, a cena vai... O estádio estava... Pá, sentia-se... morno. Morno. O pessoal não era a surpresa que as pessoas estavam à espera. Com toda a consideração que eu tenho pelo Kennedy. Mas não era o jogador que eles estavam à espera. Eles só ouviam falar em Amaral e Paulo Sousa. Como é que de repente, estás a ver? Surge o Kennedy. Era assim um bocado... Bem, há um jogo amigável. E vem o Reinaldo Teles e diz, Alvin, diz, para as pessoas não saírem do estádio, porque ainda vai haver uma grande revelação. Houve. Quando eu digo no estádio, atenção a todos os adeptos do Futebol do Porto, não saiam ainda do estádio, daqui a pouco vai haver uma grande revelação. Bem, aquilo foi um novo fogo, uma nova vida para aquela gente. Sabes? Tipo, eu acho que as pessoas estavam a dizer, afinal isto vai acontecer. É o Amaral ou é o Paulo Sousa? Como é óbvio. Estás a ver a ideia, Devo? Como é óbvio, é isso que vai acontecer. As pessoas ficaram outra vez felizes e não sei o quê. Eu próprio fiquei feliz, estás a ver a ideia? Eu próprio estava decepcionado. E a coisa vai, desenrola-se, o pessoal já estava muito agitado. Obviamente que já ninguém saiu do estádio, como deves calcular. Se as pessoas estavam a pensar em ir embora, a partir desse momento, claro que não vamos... vão acontecer coisas maravilhosas hoje. E, as coisas começam... ainda não arrefeceram quando o Reinaldo Teles vem de mim e diz assim, Alvin, podes dizer que é um internacional. Estás a ver? E eu, enquanto eu estava a jogar, eu ia dizendo umas coisas no microfone. E atenção, importante... Trata-se de um jogador internacional. As pessoas começaram, tipo, isto vai ser... Tu próprio recebias a informação por teaser, também. Era a prestações. Eu próprio não sabia quem era. Isto é importante que as pessoas saibam. Eu não sabia quem era o jogador. Eu próprio estava entusiasmado com aquilo. E eu próprio, quando disse internacional, disse assim, isto é Paulo Sousa, internacional, ou Amaral, internacional. Faz todo sentido. São os dois internacionais. É isto. Esta gente vai ser daqui a chorar de alegria. As coisas começam a correr mal quando o Reinaldo Teles me diz que é internacional marroquino. Quando eu digo internacional marroquino, aquela gente nos dá assim, mau.
Internacional marroquino. Diz que história é esta? Estás a ver a ideia? Pá, Paulo Sousa não é internacional marroquino, Amaral também não é. Pá, já não estou aqui a trocar as voltas. É aí que, pá, que Reinaldo Teles assim diz, o nome é Chipó, anuncia Chipó. E eu, Sim, sim. e eu anuncio Internacional Marroquino Chipó. Pá, e voltamos ao Kennedy, não quero. Isso é uma das melhores histórias de sempre. E eu guardo isto com grande gratidão. Atenção, fui sempre muito bem tratado no Futebol Clube do Porto e muito fixe essa ligação com aquele pessoal. E como estão a ver, correu tudo bem. Estás vivo, Mas estás cá. estou vivo, não é? E o Chipô até se revelou um jogador, não era fraco. Não era aquele um bom jogador que mantinha toda a gente agarrada aos seus lugares. Mas sim. Certo, não era. Mas também não era. Também não foi uma fraude, não é? Quanto tempo é que durou essa experiência enquanto speaker do Porto? Eu acho que durou uns 2 ou 3 anos. Ainda 2 ou 3 anos. E atenção, porque eu apresentei na Avenida dos Aliados 2 ou 3 celebrações do Porto, nomeadamente o Penta. Era eu o apresentador juntamente com o Álvaro Costa. Eu acho que apresentei 3 vezes, não posso ter a certeza. 2 foram seguramente, acho que foram 3. Em que era eu e o Álvaro Costa que apresentávamos aquilo. O Álvaro Costa, assim, do Porto. Sim. E pronto, eram momentos e nunca, memoráveis. Além do Antero Henrique, nunca ninguém desconfiou. Não, nunca ninguém desconfiou. Vou ficar a saber agora. Não podiam desconfiar, não é? Agora. Pai, eu lembro-me de uma coisa que era, e às vezes estava a dizer, Porto, não sei o quê, e olhava para o Antero, e o Antero Henrique estava a dizer. Era tipo. A abanar a cabeça. Era tipo, se estas pessoas sonham, estás a ver? Mas sim, mas importante, deixa-me dizer, eu vejo mesmo o futebol como uma coisa. Eu não sei se vou conseguir explicar isto, mas eu vejo que o futebol tem tudo para nós podermos brincar, para trocar argumentos, para falarmos abertamente, sabes? E acho que o futebol tornou-se um lugar estranho de há uns anos a esta parte. E eu acho que as equipas, todas elas, nomeadamente os presidentes das equipas, os treinadores, os jogadores, deveriam ser os principais atores para que fosse possível, muito em breve, cada um de nós levar os seus filhos pequeninos ao futebol sem pensar. Entendes o que é que eu quero dizer? Que é haver um ambiente que as pessoas tipo, não vai correr nada mal. Já agora, uma história. Quando aconteceram 2 incidentes, muito recentemente. O primeiro foi em Famalicão, quando um miúdo do Benfica tirou a t-shirt e aliás, foi obrigado a tirar a t-shirt do Benfica para ver o jogo. E depois, muito logo a seguir, uma semana ou outra, era um adepto do Porto que tinha uma miudinha ao colo e que foi insultado com a miudinha ao colo e não sei o que mais. Eu contactei o departamento de marketing do Benfica e disse, pessoal, o Benfica tem que agir já, estás a ver? Tipo, aí estão a ouvir, não sei o que é que se passa. Temos que agir já, tem que ser o Benfica a fazer isto, isto tem que ser um clube grande e já agora, porque não? Ser isso. Então qual era a minha ideia? A minha ideia era o Benfica, em tempo recorde, fazer uma campanha, mas uma campanha agressiva, em que dissesse aos adeptos das outras equipas que quando fossem jogar com o Benfica à luz, o Benfica, se elas fossem equipadas, a rigor, com o seu clube, fazia um desconto de 5 euros no bilhete. Era isto, basicamente era isto. Se for equipado com o seu clube, nós oferecemos um desconto de 5 euros para entrar no Estádio da Luz. Isto é, promovemos que o faça com a garantia de que nada lhe vai acontecer. Porque só assim, não podia ser só o Benfica, não é? O Benfica podia dar o primeiro passo. Dava o pontapé de saída, sim. Mas os outros clubes depois tinham que fazer o mesmo, que é, porque só os clubes dando o exemplo e dizendo que não vai acontecer absolutamente nada, reunimos todas as condições de segurança, de ambiente, só assim é que vamos conseguir. E eu ainda ambiciono que isto seja possível. Eu acho que é uma coisa que o futebol português tem que conseguir. Os hooligans também era uma coisa que era impossível de combater e afinal, olha, desapareceram, foi ou não foi? Sim, tu falaste aí de um ponto interessante. Tem a ver com os jogadores e os treinadores serem os principais atores do seu desporto. O problema é que muitas vezes são atores, mas ao contrário, não nesse sentido. Porque tu, quando tu vês aquele discurso de guerrilha, nós contra eles,
Depois, quando falas com os jogadores e com os treinadores fora daquilo, muitos não acreditam nisso. É aquilo que eles pensam que deve ser ouvido, ou que os adeptos e que a bancada naquela altura quer ouvir. Até porque depois também tens o contrário. Por vezes, quando tens um treinador ou um jogador ali a mostrar demasiada sinceridade sobre as suas fragilidades e aquilo que não Hum, fizeram, há uma facção grande de adeptos que não gosta disso, que diz que deveriam falar da hum, arbitragem, que perderam por causa disso. Portanto, muitas aham. vezes não é fácil também para eles fazer esse tipo de gestão. Claro que depois há exageros, há profundos exageros na forma como alguns reagem a essas derrotas. Repara, as pessoas ficam muito frustradas com a derrota dos seus clubes. Eu estou a dizer isto e eu também fico muito frustrado quando o Benfica perde, não é? Ser de um clube também é ter este sentimento de frustração quando o nosso clube não ganha. Mas, por exemplo, em relação ao futebol e aos árbitros, acho que o vídeo-árbitro veio trazer uma maior clarividência. Sim, há muitas pessoas que condenam o vídeo-árbitro, mas eu acho que essas pessoas não estão a ver bem a coisa, não é? Acho que há um sentimento de muito maior justiça num encontro, não é? Todos nós presenciamos jogos que por erros do árbitro, que toda a história do jogo foi mudada, não é? Porque às vezes não assinalar uma penalidade muda toda a história de um jogo. Porque a equipa vai ficar com a sua autoestima ferida, magoada, vão ficar tão desmotivados. Há muita coisa que pode rolar. E portanto, eu acho que não só o vídeo-árbitro veio dar uma maior credibilidade ao futebol, como possivelmente aquilo que se fala muito de o estádio poder ouvir o que é que o árbitro está a dizer com os Claro. fiscais, ou com o mesmo com o vídeo-árbitro, também lhe pode dar transparência. Eu sou muito, muito a favor da transparência no futebol. Só assim é que ele poderá ser mais justo, não é? Se queremos, voltamos ao mesmo, eu não quero que o Benfica ganhe com uma penalidade irregular. Não quero. Eu quero que o Benfica ganhe de forma justa. É muito resistente à mudança. O próprio vídeo-árbitro, que entrou no futebol recentemente, era uma tecnologia pronta e testada e capaz de ser utilizada há quase 20 anos, Hum. perfeitamente. Aliás, eu recordo no Mundial de 2006, quando a Inglaterra marca um golo em que a bola ultrapassa a linha de baliza que dava ao 2 igual. Nessa altura já poderia, nesse Mundial, ter existido vídeo-árbitro. E esse jogo acabou a Inglaterra por perdê-lo e depois por ser afastada do Mundial. E a questão das comunicações e dos adeptos poderem ouvir as comunicações é um assunto que neste momento já está em cima da mesa, que é discutido, mas acho também que vai demorar algum tempo, porque há sempre essa Claro. resistência e esse receio. Mas olha, acredito que sem vídeo-árbitro tu vais fazendo os teus jogos enquanto praticante. E eu falei com Sim. algumas pessoas que já tiveram o privilégio de jogar contigo ou contra Que é ti. disso que se trata, um privilégio. Exatamente. E dizem que há ali momentos ainda escassos que tu quase que roças o craque. É verdade. Posso Admites? dizer que a coisa. Admito isso, admito. Admito que toda a minha vida fui ponta de lança. Dizem que um ponta de lança de raiz. E porquê? Porque eu criava raízes lá à frente, não ajudando os companheiros nas tarefas defensivas. Portanto, eu sou um ponta de lança de raiz. Há uma expressão que eu acho injusta, que me sempre foi atribuída, que era o facto de eu ficar muito e. A expressão é à À mama. mama. Isto é, um avançado que está sempre à mama. Mas é um avançado que, repara, por ficar à mama, está fresquinho para aqueles segundos finais em que é necessária energia e meter a bola lá dentro. E é esse o meu objetivo sempre no encontro. É meter a bola lá dentro. Posso dizer com orgulho que terão sido muito poucas as partidas que terei feito na minha vida em que não meti a redondinha lá dentro. Esse era o meu objetivo, lá está, era um ponta de lança também, porra, pudera. Se eu sou um ponta de lança sempre, é o mínimo que se espera de um ponta de lança, mas sim, tive de facto momentos antológicos. Importante, talvez dentro desses momentos, eu estudei com o Pedro Emanuel, do 7º ao 12º ano. Ora bem, durante esse tempo, na minha escola, havia um torneio, que era um torneio muito importante, o torneio lá da escola. E entre o 7º e o 12º ano, éramos 5, e imagina quem era o defesa da minha equipa.
Pedro Emanuel. Felizmente para ti era o defesa da tua equipa. É verdade. Estava já contra ti. E quem era o atacante da minha equipa? Fernando Alvim. Portanto, o que aconteceu muito para, para, para maravilhar os olhares inquietos daquelas pessoas da escola era Pedro Emanuel basicamente fazer toda a construção do jogo e depois basicamente lançar Fernando Alvim, que a metia lá dentro. Basicamente era assim que funcionava. Eu metia a bola lá dentro e Pedro Emanuel fazia toda a construção do jogo que era necessária para que isso acontecesse. Claro que nem sempre isso acontecia, mas sim, sempre fui um ponta de lança chato no sentido de um bocadinho sapinto, raçudo, no sentido de não abandonar ali a bola. E portanto, também é verdade que se diga, para isto não parecer um discurso muito pretencioso, que, não estava nada disso. Não está a parecer nada, não é? Não, dizer que foi a coisa que eu mais fiz na vida, atenção. Estamos a falar da atividade que mais horas eu dispensei na minha vida, que foi jogar futebol. Portanto, agora já não é? Mas ali até aos 40 anos, sim. Jogava futebol 2, 3 vezes por semana, de cada vez que alguém me convidava eu ia, nunca recusei um convite para jogar a bola. O que? Futebol 5, futebol 7, futebol 11? Futebol 5. Não, joguei futebol de 7, joguei futebol de 5, também joguei futebol de 11, mas futebol de 11 nunca me adaptei muito, era demasiado grande para mim. Mas sim, futebol de 7 e futebol de 5 em particular, eu gostava muito. Olha, eu outra vez ouvi uma ideia tua, no prova oral, que tu queres organizar ou andas a pensar em organizar um jogo de futebol completamente às escuras, não é? Na verdade, antes disso eu queria organizar o primeiro jogo de ténis às escuras. É mais fácil e menos perigoso, não é? Porque pode ser muito, muito perigoso isso de jogar a futebol às escuras, não é? Porque as pessoas têm pernas, têm canelas e isso pode ser desastroso. Mas o que eu quero há muito tempo fazer é uma ideia que a Federação de Futebol tem na mesa, a FIFA também já teve, é um jogo que de uma vez por todas clarificasse essa mítica ideia de o futebol é a melhor defesa ou é o ataque a melhor defesa ou a defesa o melhor ataque, ok? Toda a minha vida eu cresci com esta ideia, com esta dúvida, e então a minha ideia era fazer um jogo que de uma vez por todas arrumasse com esta dúvida, onde de um lado estariam os melhores defesas do mundo e do outro os melhores atacantes do mundo. Não havia médios. Havia 2 guarda-redes, 2 treinadores, um com características ofensivas, outro com características defensivas. Um Trapattoni da vida de um lado, Trapattoni já não dá, não é? E um Simeone do outro. Um Guardiola. Um Guardiola de um lado e um Simeone do outro. Sim. Exato. Sim. Mas assim, olha, seria perfeito. Portanto, um Guardiola de um lado e um Simeone do outro. Os 10 melhores atacantes do mundo de um lado, os 10 melhores defesas do mundo do outro, e depois perceber então quem é que vai ganhar este jogo. Haver apostas. Isto era um jogo incrível para ser o jogo das duas uma, ou o jogo final do Mundial, ou o jogo de início de um Mundial, não é? Com os jogadores quase todos lá. Se bem que aí podia ser mais perigoso porque alguns podia lesionar e aí ninguém quer, portanto era melhor ser o jogo depois da final, estás a ver? Haver um jogo em que eles, férias, fariam quase. Isso. Um jogo de férias quase, não é? Depois do Mundial fazer-se este jogo. E aí sim, eu tenho muito... esta é possivelmente a minha ideia mais ambiciosa de todas as ideias tapafúrdias que eu tive na minha vida, que foram muitas, mas acho que esta podia ser aquela que eu gostava mais de ver concretizada. Há aí, ou pode haver aí uma zona híbrida, porque, por exemplo, no caso dos laterais, são defesas, mas tu tens laterais muito ofensivos. Olhas para Portugal, o Nuno Mendes, o Cancelo, que até podem jogar a extremos. Mas o que é que tu achas que ganhava? Por exemplo, no futebol atual, os melhores atacantes contra os melhores defesas. Eu vou-te dizer, eu tenho uma visão muito romântica, como pessoa criativa que sou, eu acho que eram os atacantes, porque acho que a criatividade acaba sempre por vencer. Mas a verdade é que, falando com alguns jogadores de futebol, a grande maioria diz que são os defesas. E também é verdade que eles confidenciam-me que muitas vezes fazem isso nos treinos, ok? Fazem-se umas partidinhas com defesas de um lado e atacantes do outro para ver como é que é. Porquê? Porque os defesas são muito mais organizados e com método. E os atacantes são mais estapafúrdios, mais criativos, menos com regras. E no fundo, o futebol é um jogo que tem que haver uma tática, não é? Mas não sei, eu continuo a dizer, eu acho que seriam os atacantes.
Sim, os defesas têm outra particularidade, são mais solidários no momento em que não Uhum. têm bola. E os atacantes, por norma, também como são mais criativos, são mais egoístas, não gostam muito de Exato. correr para trás e de recuperar. No futebol de hoje em dia, eu percebo essa análise dos treinadores e dos jogadores, porque há esse lado tático e de organização. Aliás, basta ver uma coisa: tu tens mais grandes treinadores que eram defesas do que grandes treinadores que eram avançados. Tiveste o Cruyff, que fere aqui um bocadinho esta ideia, mas, por exemplo, o Maradona era um péssimo treinador, não é? E tal qual como outros. Mas no futebol atual, concordo contigo, no futebol atual, acho que hoje em dia os avançados, os melhores avançados, são muito Ganhariam. superiores, ganhariam, são muito superiores aos melhores defesas. Posso estar a dizer uma grande asneira, mas essa era uma grande ideia. Era algo Eu a gosto muito desta experimentar. ideia. Eu gosto muito desta ideia. E era incrível se a ideia fosse agora, não é? Podias colocar no mesmo campo o Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Mbappé, O o Haaland, Haaland. sim. Pá, era incrível, era incrível. Podia ser genial eles todos juntos jogarem, não é? As pessoas virem, olha só o que é que está a acontecer neste jogo, não é? Era incrível, era incrível. Mas pronto, Isso realmente era, já não os vamos ver jogar todos juntos, não é? era excelente para Uh, esta altura, não é? Que não há jogos, por exemplo, esta era uma boa altura claro, para claro. organizar. Sobre essa tua ideia do futebol às escuras, eu quando ouvi isso achei piada, porque eu há uns anos pensei numa coisa que era fazer um jogo de futebol com os chamados night googles, os óculos de visão noturna utilizados pelos militares, Ah, sabes? Tudo completamente às escuras, e depois cada jogador tinha aqueles óculos. E depois até fui procurar se havia algo do género, não encontrei, mas encontrei uma ideia japonesa, e lá está, aquelas coisas muito óbvio. japonesas, em que eles colocam binóculos atados à cabeça de cada jogador e eles estão a ver tudo altamente ampliado e andam uns contra os outros constantemente e não conseguem. Aliás, eu vou tentar até encontrar aqui um vídeo disso. Isso à partida não deve provocar lesão nenhuma, não é? Aliás, também vi uma situação que foi na Noruega, na primeira liga norueguesa, em que aí Uhum. utilizavam óculos de videojogos, lá está aí a tua campainha, vai lá ver a campainha. Não, já tenho aqui uma pessoa que. Ok, que enquanto eu vou aqui tentar também encontrar. Ok, Aqui ok. está, aqui estão os japoneses, deixa-me lá pôr isto aqui. Eh, ok. Aqui. E isto já é antigo, não se conseguem aproximar da bola, está tudo ampliado. Aliás, isto deve ser o Benfica Sporting lá do Japão. Ai, como eu adoro este tipo de ideias. E isto era algo que se calhar poderias aplicar. Eh, Adoro, adoro. Estas ideias gosto sempre muito. e, Eu não e- sei o que é que se passa no meu cérebro, mas pronto. E depois também tinha visto essa ideia na Noruega. Isto envolveu jogadores da primeira liga norueguesa. Portanto, eram equipas profissionais. E este como é que era? Isto aqui são óculos de videojogos em que eles estão a ver tudo virtualmente. Portanto, também não têm noção do verdadeiro espaço. Aliás, o resultado é maravilhoso, não é? Depois acaba por ser um bocadinho lento. É uma experiência aqui um bocadinho lenta. Acho genial isto. Isto, Sim, isto é sim. uma daquelas coisas que podes tentar mais fácil, se calhar, Fazer, do não que é? organizar o jogo de defesas e atacantes, porque aí envolve muita autorização. Mas sei que andas aí com uma ideia de entrevistar o Puyol, do Barcelona, antigo Ora capitão bem, do Barcelona. Até foste aprender espanhol para isso. é verdade, é verdade. Eu estive no Cervantes durante 2 anos, não me valeu de muito, mas a verdade é que a minha ideia para ir para o Cervantes era um dia entrevistar o Puyol. E porquê? Porque eu gostava muito da raça do Puyol, da forma como o Puyol queria vencer. E é isso que eu gosto de ver num jogador de futebol. Seja ele no Benfica, em particular no Benfica, não é? Seja ele num outro clube. E o Puyol, para mim, sempre simbolizou isso, a raça espanhola. Eu contei esta ideia há
há aquela que era, na altura, a diretora de marketing da Galp, que se chama Isabel Calado. Hoje em dia já não é, mas tornou-se minha amiga. E então um dia ela foi numa daquelas trips, num barco para Ibiza. Pá, mas num barco tinha, imagine-se, 20 pessoas. E uma dessas pessoas, imagina quem era? O Puyol. Puyol. Epá, então ela conheceu o Puyol, que se revelou bastante simpático. E da altura ela disse-lhe: Olha, não vais acreditar, eu tenho um amigo em Portugal que anda no Instituto Cervantes a aprender espanhol para um dia te entrevistar, porque ele gosta muito da tua raça, acha que é genuína, que é a raça olha, que às vezes os jogadores portugueses deveriam ter. E o Puyol disse assim: Epá, essa história é incrível. Então deu-me o telemóvel do Puyol, a minha amiga, não é? Ele deu autorização, e o e-mail do Puyol. Portanto, eu tenho o e-mail do Puyol e o telemóvel do Puyol para lhe ligar no dia e como sentir à vontade para o entrevistar. Já viste isto? Não é incrível? Ou seja, mas ainda não fizeste, ainda estás Não. por causa do espanhol. Não. Por causa deste meu espanhol. Mas sim, mas tenho o contacto já do Puyol. Portanto, eu posso um dia entrevistá-lo. O espanhol não tem de ser um problema. Vês o caso do Futre, por exemplo. Mas o Futre tem um bom espanhol. Tem. Também com a quantidade de anos que ele ali viveu, não é? Eu adoro o Futre, Olha, por exemplo, o Futre tem a raça que eu gosto num jogador. Sim. E homenagem seja feita ao Futre. É assim, convenhamos. Eu acho que o melhor jogador de todos os tempos é o Ronaldo, não é? Português, acho que não há dúvidas. Bem, claro que poderá haver os mais românticos que dirão que terá sido o Eusébio, o Futre, o Figo. Mas a nível de resultados, os resultados parecem-me claros, não é? Acho que é o Ronaldo, é o melhor de sempre. Mas talvez aquele jogador que mais me entusiasmou pela forma absoluta, desenfreada com que jogava, era o Futre. O Futre era incrível. O swing do Futre, tudo ali, tudo aquilo que havia ali uma raiva de jogar. Aliás, o Futre em campo era tudo aquilo que não é pessoalmente, que é, o Futre era mau em campo, era impulsivo, era não sei o quê, ia e queria conflito. E ele, como tu sabes, melhor do que eu até, o Futre é uma joia de pessoa, é uma pessoa incrível, não é? Está sempre pronto a ajudar e quer estar sempre do lado da solução e nunca do problema. Mas ele, enquanto jogador, era raçudo. E é isso que eu gosto. Sim, ele essa raça, essa chama, ele acaba por ter em tudo o que faz. E depois, à medida que o vais conhecendo e vês a forma como ele se entrega ao trabalho e aos seus projetos, vês que isso está sempre presente. Mas, por exemplo, nessa linha de jogadores tem essa chama, e muito distintos a nível de talento e até de posições, mas falando aqui nos dois casos que focaste, o Puyol e o Futre, eles tinham essa chama, mas não tinham a maldade. Ok, havia malandrice. O Futre, por exemplo, era um tipo que tentava sempre as simulações, as faltas, os penaltis, e isso está ligado à rua e àquilo também, a essas manhas que vais aprendendo. Mas não havia ali aquele lado muito mau, muito negativo. O próprio Puyol, por exemplo, que era duro, claro que era duro, quando ele entrava, o jogador podia ir ao ar e a bola podia ir ao ar, mas não o fazia daquele tipo de formas que tu vês claramente que é para tirar do jogo, para prejudicar o outro jogador, para prejudicar a carreira. Aliás, eu lembro de um jogo do Barça em que há um jogador que vai a sair de campo da equipa adversária e ele encosta a mão na cara do Puyol e imediatamente a equipa do Barça vem toda para cima desse jogador e ele é que os impede. Coloca-lhes as mãos e diz, não lhe toquem, deixem-no sair à vontade. Portanto, não são aqueles tipos que estão ali mesmo à procura do conflito. Mas sim, o Futre, tu há pouco usaste aí um adjetivo que eu acho que resume bem a forma de jogar do Futre. Desenfreada. Havia ali uma busca incessante por algo que pareces nunca encontrar. Parece que tem que pôr parte, tem que ficar quieto, acaba por se queimar. Tinha realmente... Aliás, deixa-me dizer-te, a este nível, que talvez o jogador internacional... Bem, agora esqueçamos os portugueses. Em Portugal, claramente... gostei muito de muitos jogadores. Bem, agora se falasse de jogadores do Benfica nunca mais me calava, desde o Diamantino, Carlos Manuel, ao Hernani, ao Valdo, com o qual já tive o prazer de jogar à bola. Foram muitos. Talvez o Carlos Manuel, talvez não, com toda certeza, o Carlos Manuel terá sido o mais influente numa época da minha vida. O Nené, bem, nunca mais me calava com o Benfica, mas internacionalmente, o jogador que eu mais gostei de ver jogar, não é uma escolha óbvia, claramente o Ronaldinho Gaúcho. Adorava o estilo do Ronaldinho, era incrível, em termos de técnica,
Bem, o Messi também a tem, não é? Epá, mas eu gostava mais da técnica do Ronaldinho Gaúcho e não me perguntem porquê. Durou muito menos do que o Messi, não é? Mas, e portanto terá uma carreira menor, obviamente, do que o Messi, mas enquanto durou, eu achava o futebol do Ronaldinho Gaúcho inacreditável. Inacreditável, era mesmo, era fora do comum. Era uma das. Sim, eu acho que a nível de habilidade, de relação com a bola, sendo a bola quase uma extensão do corpo, o Ronaldinho e o Maradona estão acima de todos os outros. E não estou aqui sequer a pôr que foram melhores jogadores que os outros ou não. Para mim, o Maradona foi melhor jogador que todos os outros, mas isso depois já é uma questão de gostos. Agora, de Pois, habilidade com a bola, acho que não há. Mesmo o próprio Messi e outros jogadores de muita técnica estão distantes daquilo que estes conseguiam fazer com a bola. Quer dizer, a bola não era algo que estava separado, era uma continuação deles, era uma naturalidade absolutamente incrível. Olha, tu de entrevistas com jogadores de futebol, que já falaste com vários, qual é que foi assim aquele que mais te marcou? Ou daquelas que mais gostaste de fazer? Olha, é importante, não falei assim com tantos, para começar. Aquele que terei entrevistado mais vezes. Entrevistei duas, foi o Jardel. O Jardel. Gostei muito de entrevistar o Jardel. Gente boa. Acho que é gente boa e acho que o Jardel tinha tudo para ter um filme biográfico em Portugal. Que poderia ser um grande sucesso em Portugal e poderia ser um grande sucesso também noutros países. Porque o Jardel, a vida do Jardel tem tudo aquilo que o cinema precisa. Ação, violência, sucesso e decadência, drogas, jogo, mulheres, tem tudo. É tudo o que o cinema precisa, a vida de Jardel tem. Não sei como é que nunca colocaram em prática uma ideia destas. Eu pensei nisso, em fazer um documentário, não era um filme, mas depois não foi para a frente. Havia ali uns quantos obstáculos. Mas sim, o Jardel é uma história muito, muito completa. Tem todas as componentes. Sabes que na altura em que eu pensei em fazer isto, eu reuni-me com o Jardel, fomos jantar, eu e o Jardel. Levei para a casa de um amigo meu, que é o Rui Pedro Tendinha, e foi aí, na casa do Rui Pedro Tendinha, que é um grande benfiquista. Ele sim, o Tendinha é um benfiquista muito superior a mim. O Tendinha é crítico de cinema e se vai para Berlim, se vai para Veneza, a preocupação principal do Tendinha é onde é que eu vou ver o jogo. Ele tem que ver o jogo num café qualquer, ele encontra sempre. E ele encontra sempre uma forma. Agora, com a net, se calhar tem a vida mais facilitada. Bom, e nessa altura, a minha ideia para o Jardel era de facto fazer um filme que deixasse tudo em aberto. Porquê? Porque ele queria mesmo regressar ao Benfica. Era na altura que ele queria e ainda podia regressar ao Benfica se o Benfica quisesse pegar nele. Mas o Benfica não quis. Antevendo o que depois acabou por acontecer, não é? Porque já era uma fase demasiado decadente, não ia ser possível. Mas a verdade é que o filme poderia acabar mesmo com alguém a entrar num estádio e que era ele. Ou não, ninguém saberia, não é? O filme acabava com essa abertura. Tipo, será que ele está a regressar outra vez ou não? Tipo, será que ele vai regressar ao Benfica? Será que é... Pronto, e... Isso era um jogador de surpresa, mais do que o Chipô, não é? Isso era. Porque o Jardel foi incrível. Hoje, curiosamente, diretamente ou não, soube de uma coisa que não sabia, acho que a grande maioria das pessoas deve saber, mas eu não sabia, que é o Rui Veloso é do Benfica. Eu não sabia. Também não sabia. Eu pensava que o Rui Veloso era do Porto. E porquê que eu pensava isto? Porque uma das poucas canções que fazem alusões a jogadores de futebol, há muitas, atenção, mas em Portugal há poucas, e uma delas é justamente uma música do Rui Veloso, que é Jardel, voar como Jardel sobre os centrais. E porquê é que eu fiquei com esta ideia? Porque é o Rui Veloso a cantar, não é? Portanto, o Rui Veloso está a cantar isto é porque é do Porto. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa. É que a letra é do Carlos T. Ele sim, um grande adepto do Futebol Clube do Porto. Portanto, a letra é do portista Carlos T, cantada pelo benfiquista Rui Veloso. O que não deixa de ser muito curioso, não é? Eu nunca tinha pensado nisto e, tipo, isto faz todo sentido. E muitos de nós associamos sempre as letras das músicas aos cantores, porque são eles que lhes dão a voz, mas muitas vezes não são eles que as escrevem. Portanto, aquela vivência não é deles, é de quem escreveu a música ou não. Porque quem escreveu a música pode estar a ficcionar, obviamente, não é? Não era o caso do Carlos T com esta música. Ou pode tê-lo como uma figura
universal, que transcende os clubes, e o Jardel é dessas figuras. Embora tenha Claro. feito grande carreira no Porto e no Sporting, é uma figura do futebol português. Tu há pouco falaste numa que será das maiores. O caso do Futre, por exemplo, e sendo eu do Hum. Montijo, de onde ele é, há uma geração, até ligeiramente anterior à minha, que se lembram mais do Futre, ou que eram crianças quando veem o Futre no Porto, a ganhar as Champions e tudo isso, Hum. que se tornaram adeptos do Porto por causa do Futre, e apenas e só por causa dele, até porque não havia muitos adeptos do Porto nesta zona. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu és do Montijo, por exemplo, Leiria, em Marrazes, tem uma estátua do Rui Patrício. Sim, com O certeza. Montijo devia ter uma estátua do Futre, se é que já não Claro. tem. Não tem, mas deveria Não ter, tem? sim, não tem. Mas claro que devia ter. Devia ter e devia ser num sítio. Num sítio interessante, No numa centro da rotunda gira, cidade. no centro da cidade. Porque o Futre é claramente um dos símbolos do Montijo. Eu acho que ele é um Ah, símbolo, e a Dulce Pontes que me perdoou, e mais algumas pessoas, mas a nível de embaixador do Montijo, a primeira vez que tu ouves eu, falar do Montijo dessa forma é por causa do Futre. Mas sim, não eu acho que tem. tinha todo sentido. Devia ter uma estátua. Então, repara, o Rui Patrício tem em A Leiria. Dulce Pontes, já agora também o Ricardo, não é? Hoje da equipa técnica da seleção, mas pronto, o Futre é o primeiro. Sim, eu acho, e acho que fazia todo sentido. Estou a vê-lo numa estátua assim a dar um remate com aquela fúria toda, não é? Tem que ser uma estátua dessas, não De é um movimento. futre assim. Sim, como a do Tem que ser Patrício. uma. A do Patrício é a Claro, defesa que exato. ele está a fazer. Sim, sim. Exatamente, tem que ser uma estátua de movimento do futre. E eu apoiava vamos fazer um movimento para criarmos uma estátua fixe da mesma forma, e não tem nada a ver com futebol. Quando morreu o Senhor do Adeus, ok, falou-se muito de uma homenagem, vamos fazer uma homenagem ao Senhor do Adeus. Então, eu pensei que era uma estátua. Não, puseram uma coisa lá no chão, tipo uns pezinhos. Sim, Tinha sim. todo, Pois é, pois é. tinha todo sentido no Saldanha, no sítio onde ele estava, colocarem lá A uma estátua estátua. com ele assim. Não A era? dizer Opá, adeus. isto qualquer pessoa com 2 neurónios, estás a ver, faria uma coisa dessas. Não fizeram. Mas enfim. Pois, são falhas, são falhas grandes. Olha, e a nível de entrevistados, e agora até saindo aqui um bocadinho do futebol, tiveste chatices com alguém? Alguém que não tenha gostado? Tu és o tipo pacífico, e a conversa é bem disposta, e a coisa flui naturalmente. Olha, é muito raro isso acontecer. Há um episódio que eu me recordo em que, pela primeira vez, uma pessoa abandonou, primeira e última, abandonou o programa, em que eu tinha, pá, olha a ideia que eu tive, pá, isto, hoje em dia já não podia fazer, mas fiz isto há muitos anos, em que coloquei no mesmo programa uma pessoa ligada à prostituição, ah, outra pessoa ligada a vinho verde e, e- e uma. Pá, e agora devia ser um jogador de futebol, não era? Tipo, Exato. não, mas eu pus uma filósofa. Estava lá uma filósofa. Pá, quando a filósofa percebe que estava lá uma prostituta e um especialista em vinho verde, assim: bom, isto não é para mim. E levantou-se e foi embora. Foi a única vez na vida em que houveste a banda. E depois isto, como tudo na vida, eu acho que há programas em que são melhores, piores, não é? Em que tu te divertes mais, que não. Pá, há de tudo, há de tudo. O meu objetivo principal é sempre que as pessoas brilhem. Quando são entrevistadas, quando vão ao programa, não é? E que saem dali muito, muito felizes. Esse é sempre o meu objetivo. E sou muito cauteloso, embora, por exemplo, eu aqui estou no papel de entrevistado, não é? Mas quando eu estou no papel de entrevistador, para mim, o que a outra pessoa está a dizer é sempre prioritário àquilo que eu vou dizer, entendes? Se eu estou a falar e a pessoa diz porque, e eu paro logo imediatamente de falar, e eu porquê? E deixa a pessoa, se a pessoa quer falar, porque eu tenho todo o tempo do mundo, eu estou ali há anos, estou há 21 anos naquele programa, portanto, mais do que nunca eu quero ouvir é o que é que a pessoa quer dizer. Os ouvintes já me ouviram dizer tudo, não é? E quando eu faço uma intervenção e falo mais, o meu objetivo não é eu é que tenho a grandes... Não, é haver eu ser uma espécie de excitador para, não é? Para outra pessoa dizer, já agora, muitas vezes isso acontece, não é? Depois de fazeres uma intervenção, a pessoa diz, espera aí, agora lembrei-me aqui de uma história. E a história é esta, tumba. Já agora, a propósito de histórias e a propósito do Ronaldo, não queria acabar esta entrevista sem dizer uma coisa, que é, as pessoas falam muito
do Ronaldo e desta sua fase, que é claramente uma fase descendente, não é? Óbvio, não é? O Ronaldo tem 37 anos, ele não é nenhum super-herói, portanto, se estão à espera de ver o Ronaldo com 30 anos, é impossível, ele não tem 30 anos, tem 37, portanto tem o rendimento que um jogador de 37 anos tem que ter. A minha ideia para Ronaldo, que agora já não podia ser, mas pronto, que teria poupado muitos embaraços nos últimos tempos, não é? Porque há uma, sei lá, há uma ideia coletiva de que o Ronaldo se calhar já devia ter deixado de jogar. Bem, mas enquanto as pessoas pensam nesta ideia, o Ronaldo já foi a milhar mais uns milhões largos de euros, enquanto as pessoas diziam que ele devia deixar de jogar. Mas a minha ideia não era essa, era a quando deste último Mundial, falar-se com o Ronaldo e dizer assim, ok, este vai ser o teu último Mundial, mas calma que nós temos aqui uma ideia. Pá, a ideia é, pá, tu vais começar a entrar menos nos jogos, estás a ver? Pá, meia horita, quando o jogo estiver a correr bem, até se calhar até entras mais, já estamos a ganhar 3-0, entras se calhar na segunda parte logo, tipo, não vai acontecer nada, não é? Mas o que te prometemos é, pá, obviamente vais ser o selecionador nacional, tipo, óbvio, estás E a ele ver? quer. E vais ser apresentado no último jogo da seleção como selecionador nacional, óbvio. Só tens de. Pá, agora fechas-te em copas, estás a ver? Tu já sabes que vais ser o selecionador nacional. Pá, eu, Fernando Santos, vou sair. Pronto, está tudo acordado. Tu agora fazes só aquele papelzinho do bom anfitrião, do host, do paizinho dos jogadores que está ali para o que for preciso. Pronto. E tu já sabes o que é que te vai acontecer no último jogo do Mundial, que é vamos anunciar a tua contratação. E estávamos safos. E depois o Ronaldo podia resultar ou não. Há muitas pessoas que dizem que não, ai que não. Pá, as pessoas dizem tudo, mas eu sei lá, eu por acaso até acho que resultava. Eu vi lá no Euro 2016 e acho que ele foi importante na energia que passou lá para dentro, lá com o Fernando Santos. Aliás, ele acho que mandou mais ordens para o campo do que propriamente Fernando Santos nesse jogo, não é? Pois há quem defenda, eu não vou dizer isto que ia ser mauzinho, e eu não devo dizer isto, ele de certa forma já era, não é? Há quem defenda isso, não estou a dizer que sou eu, mas há quem defenda que de certa forma ele já tinha, mas isso também acontece muito, sabes? Eu lembro do Futre, olha, lá está, contou-me isto é público, está no livro que nós escrevemos. Quando ele era o craque da seleção, quando era o maior capitão, grande figura da equipa, queria saber quem é que eram os outros que lá iam. O treinador não estava assim completamente à vontade para escolher fosse quem fosse. Mais que não seja, do ponto de vista tático, ele queria saber se os jogadores que estavam em campo eram os jogadores que poderiam servir a melhor o seu futebol Claro. e as suas características. Essa história de que a grande figura da equipa não se mete nesse trabalho, isto não existe. Não existe, claro que sim, claro que se mete. E bem, depois, obviamente, pode meter-se mais ou menos, mas há sempre ali um toque, há sempre ali um apontamento a fazer. Mas há uma coisa muito curiosa, é que o mundo do futebol, como nós sabemos, é muito fundamentalista. Onde existem fundamentalismos, normalmente o caldo está entornado. Mas há resistências em relação a algumas coisas, nomeadamente o jogador que passa a treinador, não é? Que é logo alvo de desconfiança. Realmente é melhor um carpinteiro passar a treinador, não é? É melhor. Eu acho que há um percurso que todos os jogadores têm de fazer. O Guardiola, por exemplo, é um exemplo disso. Eu acho que tu não estás imediatamente habilitado a ser um treinador de sucesso ou um treinador de uma grande Óbvio. equipa no dia seguinte a deixares a carreira. Aliás, eu ainda há pouco tempo falava nisto com o Jorge Sequeira, provavelmente sabes quem é, o psicólogo, o adepto do Braga. Claro. É que tu vês muitos ex-jogadores terminam as suas carreiras e depois vão agarrar uma equipa grande porque têm estatuto para isso, têm marca, têm nome para isso e aquilo corre mal. Na Inglaterra tens o caso do Frank Lampard, por exemplo, e de outros. E por norma não estão dispostos a fazer aquele percurso de ir para a equipa de menor dimensão, para o campo mais duro, mais pesado, queres logo estar na parte da glória e do sucesso. Mas quando estão dispostos a fazer isso, logicamente, têm todas as condições. É muito curioso tu perceberes este tipo de resistências. Esta coisa de, ele era bom jogador, agora treinador, isso nunca. Como é que as pessoas sabem que isso nunca? Não, isso não podem saber. Mas já viram? Não podem saber. Eu não acho que o condenar Ronaldo queira isso. Muito sinceramente, não me parece que o Ronaldo queira
queira ser Porquê? treinador. Parece-me que tem outra ideia. Muitas das vezes, quando falas com alguns desses jogadores que não quiseram ser treinadores, eles dizem que não querem ter a mesma vida que tinham como jogador. A Exato, história do, exato. do hotel, do estágio, viagem, está sempre a fazer a mesma coisa. E Hum. aí pior, porque ainda têm que estar mais preocupados com o jogo. Enquanto tu és jogador, vais treinar, sais, vais à tua vida, vais jogar. O treinador tem de estar a pensar muito tempo naquilo e a ver jogos e ajustar Sabe- adversários, por aí fora. Olha, sabes que outro dia almocei com o Domingos Paciência, não só eu, mas com várias pessoas. Pai, adorei o Domingos. Aí está, uma lenda do Futebol Clube do Porto. Cheguei a ver o Domingos a jogar, adorava o estilo do Domingos, adorava. E o Domingos estava-me a falar sobre isso, que é uma coisa que as pessoas às vezes não reparam, mas a vida de treinador de futebol, tu tens ali basicamente 2 dias mais ou menos felizes, a partir daí tensão. E quais são os dias felizes? Se ganhas aquele domingo, a segunda-feira, a partir de terça-feira já está tudo, não é? Pá, é tudo. E quando perdes, pior ainda, tu ficas ali numa tensão terrível. E pareceu-me, não sei se. Mas sei lá, pareceu-me que é uma atividade demasiado dura. Eu, por exemplo, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Sabes? Eu gosto de viver em felicidade permanente. Isto é assim. Eu tenho dias infelizes, como é óbvio, não sou um pateta, não é? Mas eu gosto de viver num ambiente muito, muito feliz, sem tensões. Eu estou no campo de entretenimento, estou muito habituado a isso, não é? Tipo, quero coisas boas à minha volta, de pessoas felizes e produtivas e eu gosto muito disso. Portanto, não me estou a ver nada numa cena tensa, Não, até porque tu não falaste é? aí de uma coisa que é, tu tens a felicidade por algum sucesso. Eu acho que eles no futebol, a esse nível, o nível que o Domingos está habituado, eles não têm essa felicidade, eles sentem alívio. Parece-me que é mais isso. Quando É ganham, isso, é. ok, pronto. É um alívio que pode ser só de uma semana. Sim, E sim. passada outra semana já estás outra vez mergulhado a forma como a tua percepção pessoal muda no espaço de 24 horas com um jogo, tipo, 24 horas antes eras o melhor treinador de sempre desta equipa, claramente o salvador da paz. 24 horas depois, inqualificável, tem que sair, tem que ir embora. Por causa de um jogo, estás a ver? E acho que os adeptos aí são muito... eu percebo, mas são muito nervosos, acho que não sei, é logo aquela coisa, tem que ir embora, calma, espera aí, é só um jogo, espera aí, vamos dar mais 2, 3 jogos, tentar perceber como é que... sobretudo não passar essa intranquilidade, porque acho que depois, se os adeptos, e isto aqui é uma coisa, eu sei que é difícil, mas nós temos que estar junto da nossa equipa quando ela está lá em baixo. Não é quando está em cima a aplaudir. Isso toda a gente faz. Não é? Isso toda a gente faz. Tu tens. E acho que o Benfica, por acaso, teve isto. Quando agora teve este período, estes 3 jogos que perdeu, eu não sei o quê, que já os adeptos diziam já perdemos o campeonato, acabou. A grande maioria dos adeptos já diziam isso. Mas ao mesmo tempo fizeram uma coisa boa, que foi irem ao estádio. Percebes? Tipo, apoiá-los desde nós estamos aqui, pessoal. Nós não abandonamos a equipa, vamos embora, bora ganhar, bora dar a volta a isto. E acho que de facto ali aquele empate com o Milão acabou por salvar o Benfica, porque se o Benfica não empatava com o Milão, ia ser um desastre. Acho que animicamente a equipa estava muito frágil e ia ser péssimo. Aliás, deixa-me só contar uma última história que tem a ver com a olha, a derrota São, do Benfica. são aspiradores que tu tens aí dentro de casa. Às vezes parece que está a passar um comboio. Estamos a falar. Tens um comboio a passar dentro de casa. Está genial. Estão a chegar coisas. Vou montar agora uma banheira, repara, dentro de alguns minutos. Tudo isto será um barulho imenso. E estava-te a dizer, então, quando o Benfica perdeu com o Porto, eu fui ver o jogo para um camarote da Delta. E depois o jogo acabou e eu ainda fiquei lá 1 hora a beber uns copos e a falar com o pessoal e não sei quem. E quando saímos, esta casa parece a casa 2, não é? Isto é uma espécie de podcast de Querido Mudei a Casa. Okay? Nós começamos a falar verdade. de um cenário e daqui a pouco é outra coisa. Certo. E várias pessoas entraram, não é? E quando aquilo acabou, passado para aí 1 hora, eu saí no corredor e acontece uma coisa incrível, que é o treinador do Benfica, o Smith, ele passou. Eu estava com um amigo meu, açoriano, que quando ele passa, porque aquilo foi uma sorte, não é? Ele passa mesmo ali, à nossa porta. Ele olhou para ele e disse, o que é que ele disse? I believe, I still believe.
Exatamente, o que ele disse o açoriano foi I still believe. E o Schmitz olha para mim e para ele e diz assim: We all believe. Estás a ver? Mas a verdade é que depois daí perdemos com os Chaves bom, e empatámos no Milão. Mas sim, opa, acho que, sobretudo, os adeptos têm que acreditar, sim, isso é fundamental, mas depois fazerem algo para que isso aconteça. E eu acho que é fundamental nós apoiarmos as nossas equipas e termos um esforço suplementar em apoiá-las quando estamos a perder, quando estamos numa época baixa, porque é essa força dos adeptos que podem fazer com que a equipa mude, não é? Agora, estamos a ganhar, claro, é mais fácil, não é? Mas esses adeptos que só apoiam as equipas quando estão a ganhar, é pá, dispensos. Sim, é o adepto corta-fitas, não é? Olha, adoro essa denominação, adepto corta-fitas. Olha, tipo, eu não quero ser um adepto corta-fitas, eu quero estar do lado do Benfica quando ele mais precisa de mim para apoiá-lo, como é óbvio, não é? Olha, tu tens quantos festivais ou estás envolvido na organização de quantos festivais nos dias que correm? O Festival Idiota, o Festival Termómetro, organizo muitas coisas, sabes? A minha mente gosta mesmo disto. Eu gosto de ideias criativas e, sobretudo, gosto de ideias que possam ser realizáveis. Eu agora faço o Paddle para Nabos, que vou fazer em breve. Tenho assim umas ideias muito disruptivas e isto ainda não acabou. Eu, na verdade, todas estas ideias, eu faço-as. Como deves calcular, não é por uma questão financeira, porque normalmente não ganho absolutamente nada, mas realizo-me bastante e, sobretudo, eu só funcionaria se fosse várias coisas. Eu só funciono porque sou várias coisas, porque senão acho que ficava entediado se só fizesse rádio, por exemplo, não é? E eu tenho que fazer, tenho que organizar coisas, tenho que apresentar, passo música, escrevo livros, tenho uma editora. Tudo isso faz parte daquilo que eu tenho que me alimentar. E eu tenho que me alimentar deste quase caos. Aliás, como se traduz a minha própria casa, não é? Sim, tu estás a organizar um festival agora mesmo, não é? Que vai começar. Vai começar agora. Albi, olha, muito obrigado por aceitares este convite. Nada, foi um prazer, foi ótimo. E vai lá ajudar os senhores a montar a banheira. Estou a começar agora a montar. Já ouvi ali o broquinho, isto vai começar a série, parece. Olha, obrigado, foi muito fixe falarmos. Grande abraço, Albi. Obrigado, Luís, um abraço a todos.